Nessa aula eu vou definir três conceitos que são bem importantes para o início dos nossos estudos de geometria plana, que são ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos opostos pelo vértice. Vou começar pelos ângulos complementares, então. E o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá 90 graus. Esse símbolozinho aqui do quadradinho significa que esse ângulo é de 90 graus. Se eu corto esse ângulo aqui em alguma parte, dividindo o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, em dois novos ângulos, que eu vou chamar de alfa e beta, normalmente a gente usa letras gregas para se referir aos ângulos, então eu posso falar que alfa mais beta é igual a 90 graus, é igual a um ângulo reto. Isso é a mesma coisa que dizer que alfa e beta são complementares. Vamos enriquecer um pouco ainda o nosso vocabulário matemático. Partindo dessa informação de que alfa e beta são somados dão 90 graus, eu posso falar, por exemplo, tirando o alfa dos dois lados, eu fico com beta igual a 90 graus menos alfa. Isso é a mesma coisa que dizer que beta é complemento de alfa. Então, quando a gente diz, por exemplo, o complemento de um ângulo de 20 graus, por exemplo, é 70 graus. O complemento de um ângulo de 15 graus será 75 graus. O complemento de um ângulo de 40 graus será 50 graus, e assim por diante. De forma semelhante, eu digo que dois ângulos são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Nesse caso aí, por exemplo, se eu marcar alfa e beta aqui no meio, eu vejo que alfa e beta formam um ângulo raso aqui, formam uma linha reta. Ou seja, que alfa mais beta é igual a 180 graus. E isso é a mesma coisa de dizer que alfa e beta são suplementares. E de maneira bem parecida com o que eu fiz na definição anterior, eu vou aumentar um pouquinho mais o nosso vocabulário matemático partindo dessa informação. Se alfa mais beta é igual a 180, eu consigo concluir facilmente que beta é igual a 180 menos alfa. E isso é o mesmo que dizer que o beta é o suplemento do alfa. E é claro que nas duas afirmações, quando eu digo que beta é complemento de alfa ou que beta é suplemento de alfa, isso equivale a dizer que o alfa é também complemento ou suplemento, conforme for, do beta. Então, por exemplo, se o beta é suplemento de alfa, o alfa também é claro, suplemento do beta. Para terminar, eu vou falar de ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice é uma situação bem simples que acontece bastante nos nossos exercícios de geometria, na qual a gente tem duas retas que se cruzam, eu vou chamar aqui de R e S. Então, R e S são concorrentes nesse ponto aqui e formam dessa forma. Se S é uma reta, eu posso dizer então que R e S formam dois ângulos alfa e beta que são suplementares. Alfa mais beta, que são suplementares, que somam 180 graus. Se eu tentar agora achar esse ângulo aqui do lado direito, eu posso dizer que esse ângulo que eu estou marcando em rosa é suplemento de beta. Isso equivale a dizer que esse ângulo rosa, como a gente viu no último slide, vale 180 menos beta. Mas se eu pegar essa relação que eu tinha aqui atrás, da afirmação de que alfa e beta eram suplementares, eu posso tirar beta dos dois lados e chegar na conclusão de que alfa é 180 menos beta. Então, se alfa é 180 menos beta, esse ângulo que eu estou procurando aqui, vou marcar em vermelho, é igual a alfa.
Fazendo o mesmo raciocínio aqui para o outro lado, eu posso dizer que alfa e esse ângulo são suplementares, esse novo ângulo aqui que eu estou marcando em rosa é 180 menos alfa, e eu consigo da mesma forma concluir que beta é 180 menos alfa, ou seja, que esse ângulo novo que eu estou marcando aí vale beta. E isso é bacana porque faz a gente chegar na nossa conclusão, de que quando a gente tem essa situação de duas retas concorrentes, os ângulos opostos pelo vértice, que a gente vê bastante na literatura como OPV, opostos pelo vértice, são congruentes. Essa é a terceira e última conclusão aí da nossa aula. Só relembrando então, a gente primeiro definiu o que são ângulos complementares, são ângulos cuja soma dá 90 graus. E com ângulos complementares, eu posso definir o complemento de alfa como 90 menos alfa. De forma semelhante, a gente definiu também os ângulos suplementares, que são ângulos cuja soma dá 180 graus, e podemos dizer que o suplemento de um ângulo alfa vale 180 menos alfa. Usando esses conhecimentos de suplementares, a gente fez um estudo curto aqui dos ângulos opostos pelo vértice, que são os ângulos que surgem aí nessa situação em que a gente tem duas retas concorrentes, e a gente concluiu que os ângulos opostos pelo vértice, ou seja, os ângulos que estão aqui de lados opostos do vértice, como são, por exemplo, esses dois alfa que eu marquei aqui, ou esses dois betas que eu marquei aqui na minha figura original. O que a gente concluiu é que os ângulos opostos pelo vértice são sempre congruentes. Eu sou o professor Thiago Bevilacqua e espero que tenha ajudado.